Shabbat Shalom a todos vocês. Shabbat Shalom, você que está nos assistindo, uma honra e um prazer tê-los aqui. Uma grande bênção, melhor dizendo, né? Como é bom estar reunido com os irmãos em Cristo, né? Para um tempo tão precioso e tão nobre. E hoje quis Deus começar de uma forma diferente o nosso Shabbat. Hoje Ele me trouxe para o banquinho, me colocando de uma forma para poder ensinar a porção de hoje, que se chama Pekudei. Pekudei, na palavra em si só, significa contas, que vai aí, que vocês estão vendo, de Êxodo 38, 21 até o 40, 38, com o Haftarah do 1 Reis 7, 51, até 8, 21, e Marcos capítulo 10. Não é simplesmente contas assim, como se a gente estivesse fazendo uma contabilidade, porque é assim que Moisés começa, fazendo a contabilidade de tudo aquilo que foi doado para a construção do tabernáculo, colocando os nomes de quem realizou, né, os líderes, né, as cabeças, né, fizeram todos os utensílios, fizeram as cortinas, fizeram tudo que deveria de constar dentro do tabernáculo, também as roupas sacerdotais e tudo mais. Então ele está fazendo ali uma prestação de contas, ok? Mas Pekudei vai um pouco mais além disso. Ele vai do valor individual que nós temos hoje dentro de uma congregação. Nós vimos semana passada a porção Vayahel, quando a gente tinha que ter uma visão macro da coisa, né? Visão do reino de verdade, a visão macro, de tipo como ele avança, como ele prospera, como ele parte para cima, entendeu? Então, hoje nós temos aí muita gente falando de visão de reino, mas não tem a visão macro. Não tem essa visão gigantérrima que o Senhor mesmo nos ajuda. E se pararmos para olhar, de Gênesis a Apocalipse, só de Gênesis até Apocalipse, ali tem alguns capítulos e versículos no meio desse caminho, né? Se a gente olhar, podemos dizer com mais profunda certeza, é o maior livro de psicologia que nós temos nesse planeta. Muita gente diz, não, porque até mesmo psicólogo abominam a Bíblia. Tem alguns aí até que, para que a Bíblia? Aquela coisa toda que faz mal para a humanidade. Na grande verdade, a gente olhar toda a palavra que está lá, ela vem edificar todas as pessoas. Não está fazendo acepção se é rico, se é pobre, se é branco, negro, enfim, se é judeu, se é gentio. A palavra é para todos, para o bem de toda a humanidade. Ela não visa somente o indivíduo que se apropria da palavra, já é o abençoado, digamos assim. Longe disso. A palavra tem um contexto muito mais amplo, muito mais objetivo. E quando nós chegamos a olhar na própria porção de Marcos, lá no capítulo 12, e o Senhor faz um resumo de tudo que é lei. De Gênesis e Apocalipse é lei. São os mandamentos de Deus. Se a gente analisar isso daí, e vai falar que o resumo de tudo, precisa ter um sábio, acima de tudo, que nós denominamos Deus. Outros falam Adonai, outros falam Elohim, outros falam Adonai de Tsevaot, outros chamam de Jesus, outros chamam de Yeshua. Mas o princípio é sempre o mesmo. A vinda do Messias, que nós já sabemos,
que assumirá o posto de rei e dará continuidade a tudo que está escrito. Só que agora, nós sendo já sabedores da palavra de Deus. E por isso que ele nos coloca que não haverá mais coração de pedras. Dentro do coração de carne, ele colocará as leis. Ou seja, saberemos a disciplina psicológica dentro de cada um de nós. Porque aí saberemos o quê? O segundo maior mandamento que o Senhor nos coloca no livro de Marcos, capítulo 12. Amar a Deus semelhante como a ti mesmo. E como é que você se aproxima de Deus? Se não através do amor ao teu semelhante. Como você quer conseguir tocar o manto, cair nessas conversas que existem por aí, de tipo, eu toquei o manto lá, eu não sei o quê, teve um movimento lá na igreja que eu passei debaixo do tabernáculo, toquei na arca, aquela coisa toda. Isso é tudo ilusão de homens. Mas o resumo é, se você não amar a teu semelhante, você não toca a Deus. Você não se aproxima de Deus. Você não se relaciona com Ele. Mas algumas pessoas eu consigo me relacionar, as outras não. Isso é um problema seu. Não é um problema da sua natureza. Isso é um problema que você tem que enfrentar com você mesmo. Afinal de contas, a nossa milícia não é contra a carne. E se tudo aquilo que impede, que atravanca, te coloca num grau de comodismo e de conforto, que você não é nem competente, nem capaz de ganhar uma alma para o reino de Deus. Fazendo umas pesquisas essa semana, e vendo alguns programas evangélicos por aí na televisão, que é o que mais tem hoje em dia. Se você bobear aí, você tem programação aí de grades de canais aí, mais que 24 horas no ar, né? E aí a gente vai vendo o seguinte, chega numa triste conclusão. Sabe quem está ganhando almas para ir para a igreja? Independente da denominação, não vem o caso, a propaganda. Não tem mais aqueles despertar de obreiros, de diáconos, de pastores, de apóstolos, bispos, só que atinge um determinado galardão dentro daquela casa, digamos assim, já não ganha mais almas. Descansa nas publicações que vem da igreja, na propaganda que ela faz na televisão, nos canais de rádio. Não ganha o irmão, a irmã, no meio da rua. Fala de Deus, mas com receio. Já perceberam? Se eu falar de Deus, será que ela vai me apedrejar? Será que a placa dela vai apedrejar a minha? E na verdade, hoje nós estamos vivendo um tempo de erguimentos dos muros, aqueles mesmos que o Senhor derrubou. Então hoje, contas, imaginem-se aqui, sentado num banquinho diante de Deus, como eu estou agora diante de vocês. Afinal de contas, vocês são os meus semelhantes. Então, eu estou diante de Deus. Imagina se você chegasse no seu último momento e tem essa oportunidade de sentar no banquinho. Está de frente para Deus e ele falar, e aí, o que você fez? Quais são as suas obras? Quais são as suas justificativas? Quais são as almas que você ganhou? Qual é o teu legado? Já pensou chegar nesse exato momento? Aí você vem com aquele discurso já inculcado na cabeça de todo mundo, né?
eu sou de Cristo, então a palavra diz que eu tenho as portas abertas. Vírgula. Vírgula. O apóstolo Paulo foi muito sábio em dizer: sejamos, pois, imitadores de Cristo. Afinal, nós estamos aqui como embaixadores dele, como representantes dele, e devemos agir como tal. Então a gente pergunta aí, qual é o seu valor individual dentro da congregação? O que você tem feito? Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, mas tá bom. Só isso? O que mais? O que você tem feito do impossível, do inimaginável, deixado o Espírito Santo realmente te usar? O quê? Ou você está comprometida demais com a sua agenda, os seus compromissos do dia a dia? O quê? Vamos lá, vamos prestar contas, vamos tocar um papo aqui nesse sentido. Esquece pregação, esquece esse tipo de coisa. Hoje não é dia para isso, não. Porque Pecudei não tem essa ideia. Pecudei é valorizar o próprio valor individual que você tem. Então vamos reconhecer o que você tem de valor. Todos nós temos valor. Todos nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Então não somos qualquer coisa. Somos pecadores. E daí? Quem não é? Quem não é? E nessa semana, aí, algumas coisas aconteceram, obviamente, na minha vida, né? Na nossa vida apostólica e tudo mais, que veio para realmente bagunçar o que estava certo, digamos assim. E tira a gente de uma certa zona, digamos assim, para nos colocar numa outra pior ainda, digamos assim. E aí a gente começa a perguntar, mas por quê? Até teve aí uns ministros que ficaram sabendo da história completa. E falaram assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque isso é coisa do mal, que não sei o quê, que parará. Eu falei, mas por quê? Se através dessa doença que foi descoberta, eu tive acesso, que com uma carteirinha de capelão nunca tive, toquei em pessoas, quer dizer, o Senhor tocou em pessoas e as curou. Ouviram a palavra de Deus num lugar onde provavelmente ninguém chega, ou ninguém nem está aí, porque é um lugar só de dor. Imagina então, ele sentado nessa cadeirinha aqui, nesse banquinho, de frente para Deus, enfrentando uma situação dessa, que a única coisa que eles iam falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra do Bartimeu, certo? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nisso daí a gente começa a pensar no quê? Em toda aquela labuta do Senhor sendo agredido, cuspido, açoitado. E não era só o chicotinho comum, todo mundo já sabe a história aí. Até que aquele filme do Mel Gibson, né? Muito bem feito, por sinal. Aquilo é verdade, tá? Aquilo é realmente o modo romano de agir. Tá? Para quem não sabe, vai estudar. Realmente aquelas garras arrancando a pele do Senhor, aquilo esfregando naquela tábua, que não era lisinha. Você imagina se romano vai ficar planejando a tábua da cruz. Fala sério, né, pessoal? Isso aí só... Mas a gente fica imaginando é o seguinte, os homens, sacerdotes, estavam açoitando a
através da mão do romano, Cristo para que ele aceitasse a forma que eles administravam religiosidade. Lembra que o povo falava, pô, mas de onde vem esse ensinamento que é muito mais verdadeiro do que aqueles que ficam lá no sinédrio, que ficam lá nas sinagogas, que ficam lá nas casas do templo, aquela coisa toda ostensiva lá. Mas ele não cedeu. Aí o pessoal vem com os discursos, ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Aí começa a pensar justamente nisso, prestando contas. Rapaz, a conclusão faz a gente chorar. Ver aquilo de Cristo, suportando tudo aquilo por nós, nos faz mostrar o quão nós somos duros de aceitá-lo. Todo aquele sofrimento, aquela coisa toda, está mostrando apenas o quanto nós somos duros de aceitar os seus ensinamentos, os seus fundamentos. De como ele mesmo já profetizou. Virá o tempo que nós seremos enganados, dizendo que sou eu, mas não sou. É mentira. E o que a gente tem visto, inclusive eu me coloco nesse meio, porque eu já participei, já colaborei também, por ignorância mesmo, desses chamados cultos da prosperidade. E depois, quando Deus vai moldando a gente, o Senhor vai moldando, trabalhando, o Espírito Santo, então, pelo amor de Deus, faz uma obra fantástica dentro da gente, parece que puxa com a mão e te tira do meio do lodo, e começa a mostrar para vocês pontos, onde você fala, aí, mas não me ensinaram dessa forma. Hoje, graças a Deus, posso dizer que o meu selo espiritual não vem de uma placa, vem de um chamado de Deus. De ministros que ouviram Deus e falaram, eu não sei do que você tem com Deus. Ministros como Randy Clark, que todo mundo conhece. Eu não sei o que você tem com Deus, mas tudo que Ele me deu é seu. E compartilhar os dons dele comigo. Até hoje, eu guardo isso dentro do meu coração, essas palavras dentro de mim, o que aumentou mais ainda a minha responsabilidade em prestar contas. Não apenas de forma ministerial, não apenas do que eu gasto aqui, mas de como eu habito aqui, como Deus deseja. E aí quando nós começamos a vislumbrar e querer comparar, e aí fala, mas você não tem unção de Deus porque você está pobre. Olha onde você mora, olha como está a igreja de Cristo aí, precisando fazer a reforma, você não consegue juntar o dinheiro necessário para isso, e que não sei o quê. Isso, pessoas falando isso na minha cara. Pastores, inclusive. Eu só falo para Deus, Pai, nosso Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. O Senhor sabe todas as coisas. Eu tenho certeza disso, que o Senhor sabe todas as coisas, por experiência pessoal. Então o Senhor sabe o momento certo, quando tudo isso aqui vai ter fim. Eu sei que Deus está tocando o coração de cada pessoa que está ouvindo uma palavra nossa. Só que os ouvidos ainda estão fechados. Da mesma forma como estão virando as costas para Deus.
E a gente vai tocar em pontos hoje muito importantes que a gente começa a perguntar, usando o capítulo 10 aí de Marcos, qual é o seu valor dentro da congregação? Muita gente diz que faz, que acontece, que o ministro está levando você para fazer pregação já, e que não sei o quê, mas não te derrama unção, né? Mas não te confia o cargo em si, não assume a responsabilidade. Tem muitos aí que estão procurando outros, né? Para serem pastores, pastoras, diáconos, uma série de coisas mais, daqueles que Deus já falou. Ei, a tua unção não está lá, está aqui. Só estamos esperando. E a dureza de coração dessas pessoas continua no mesmo patamar. E querem galardões. Por quê? A forma de agir e de pensar, como homens, são semelhantes a quem eles querem seguir. Que significa o quê? Carne ouve carne. Essas são as coisas que hoje mais habitam naquilo que chamamos de religiosidade. E podemos dizer, dessa forma mesmo, muitos vão pela religiosidade. Eu já cansei de falar aqui para vocês que aqui eu não sigo uma religião. Eu sigo Jesus. Sigo Yeshua HaMashiach. É isso que eu sigo. O modo de vida dele, a forma como ele aborda. É assim que ele me ensinou a ser. Sou criticado por isso. Muito. Porque a teologia da prosperidade coloca que, tipo, quem não está abençoado com riqueza, então está amaldiçoado. Usam frases nesse sentido. E aí eu fazendo uma pergunta para um desses ministros que fazem esse tipo de culto, eu perguntei para eles, escuta, quem é a teologia da prosperidade no Novo Testamento? Onde está? Ele não soube responder. Eu falei, quais são as suas bases da teologia da prosperidade? Todas elas fundamentadas no Velho Testamento. Mas se você está na graça, como a maioria ensina por aí, é o Novo Testamento, então, teologia da prosperidade, você não pode negar os antigos ensinamentos. Ou seja, você não pode rejeitar a lei. Você estaria sob a lei. Não existe teologia da prosperidade no Novo Testamento, porque iria contra tudo aquilo que Cristo ensinou. Uma forma simples. O Cristo nos ensinou da seguinte forma. Palavras dele. Se eu for lá no livro de Lucas, capítulo 4, quem quiser acompanhar em casa, versículo 18 e 19, deixa eu até aproveitar aqui a nossa Bíblia. Opa. Perdão aí, pessoal. Lucas capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor, e já está lá no livro de Jeremias, hein? O Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano do favor do Senhor. Por acaso ele está dizendo aqui que ele veio para os ricos? Ele veio para quem tem riqueza? Ele veio para quem ostenta a teologia de prosperidade?
Senhor andava no meio dos pobres, andava no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, tudo que era escárnio para a igreja naquela época. Hoje, eu sou um escárnio, para essa igreja que nós temos aí, que nós chamamos de igreja, como é que podemos dizer assim, se nós formos colocar um lado político, vou falar de política, se vamos colocar um lado político, estaríamos semelhante a um parlamento tupiniquim. Lembra quando o Cabral chegou no Brasil? Aquela velha máxima, índio quer trocar presente? O que acontece hoje? Não é isso? Troca de presentes, cargos, funções, quanto você dá de verba para a minha igreja, quanto você dá nisso, quanto dá naquilo. Viramos hoje o antagonismo da fé, onde os grandes, como não conseguem ter um corpo sólido, mas está todo dividido, mas esses que têm vantagens, utilizam-se da fé das pessoas cegas para aquecer o antagonismo da fé, para ter o quê? Poder. Essa é a grande realidade de hoje. Por isso que nós estamos prestando contas. Hoje vivem aí 300 milhões de placas. Há pouco tempo atrás, me deram um número aí que já tínhamos chegado a mais de 5.000 denominações cristãs. Falei, para que tanta denominação se só basta ser Cristo? Para quê? Não, mas aí tem que ter o presidente de não sei o quê, tem que ter o conselho de não sei aonde, tem que ser... Eu falei, é mais poder para homem. Quando em verdade, e na verdade, nós somos obrigados a ir lá em 1 Timóteo, se pudermos acompanhar aí, 1 Timóteo capítulo 3. Eis uma declaração na qual se pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, ou seja, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, mestre, profeta e tudo mais por aí, diáconos e por aí mais, né? Procura uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro e capaz de ensinar. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas. Ao contrário, deve ser afável e pacífico. Não deve amar o dinheiro. Deve cuidar bem da própria casa, tendo filhos obedientes que o respeitem. E se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? Não pode ser crente que há pouco tempo, porque poderia encher-se de orgulho e assim incorrer na mesma condenação que o adversário. Olha só, além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em desgraça nem na armadilha do adversário. Ou seja, deve ter uma vida moderada. Nada de luxo, nada de ostentação. Cristo não ostentou nada. Cristo, ele até curava e falava assim, fica quieto,
Vá lá no sacerdote e faça o que Moisés mandou fazer. Mas o cara pertencia à Rádio Peão e já saía falando no meio do caminho para todo mundo. Olha, o Senhor me curou, aquela coisa toda. Hoje, é a igreja fazendo propaganda de si própria. Como eu já testemunhei aqui, me trouxeram mais um monte essa semana aqui. Igreja que pagou 3 mil reais para dar um testemunho falso e saiu na televisão. E trouxeram essa informação essa semana. Eu fiquei... Eu que já tinha presenciado, já cansei de relatar aqui, alguns, né? Mas, essa semana, ainda mentindo, né? Ainda por cima isso daí. Só que eu fiz uma pergunta de curioso. O dinheiro que recebeu, realmente ajudou? Fortaleceu o negócio? Pelo contrário. Pelo contrário. Não deu para fazer nada. Sumiu o dinheiro. Parecia bolso furado. É aí que está o segredo, pessoal. Muita gente está procurando na riqueza a solução da sua fé. Quando em verdade Deus está falando. Não é na riqueza. Eu não vim para os ricos. Eu vim para os pobres. Porque deles é o reino dos céus. E o que mais nós temos hoje, não estou falando desse pobre que faz questão de ser pobre, não. Que não luta. Que tem preguiça, digamos assim. Que tem preguiça. Semana passada passou um senhor aí na casa apostólica, final de semana, domingo de manhã. Estava lá moço, eu estou sem tomar café da manhã e tal. Eu falei, caramba, então peraí, vamos agitar alguma coisa aí. Não, mas eu preciso trabalhar e só queria pedir um favor para o senhor. Eu falei, pois não, eu preciso de um saco de lixo. Eu falei, um saco de lixo? Para mim catar latinha. Que assim eu vou vender e tomar meu café da manhã. Eu falei, pera um pouco. O senhor quer um saco de lixo e quer tomar café da manhã? Não, eu quero um saquinho de lixo para recolher as latinhas, vender a latinha e comprar o meu café da manhã. Eu falei, não, eu vou arrumar um saco de lixo. E arrumo 2 sacos de lixos. O senhor vai trabalhar, mas o senhor vai comprar o seu almoço. Que eu ainda vou fazer. Se quiser vir na hora do almoço aqui, a porta da casa está aberta. Ele falou, mas e o meu café da manhã? Eu estou te dando o café da manhã. Eu não, o Senhor está te dando o café da manhã. Eu nunca vi um senhor, talvez até mais velho que eu, chorar copiosamente ali nos portões da casa apostólica, ajoelhando, agradecendo a Deus, erguendo as mãos para Deus. E quando eu dei a garrafa de água para ele, que eu falei assim, o senhor vai enfrentar o calor, está um calor violento esses dias aí. Pô, e você tem dado água para quem precisa? Tem dado água para os animaizinhos de rua? Tem cuidado da criação de Deus? Quando eu entreguei para ele uma garrafa de água gelada para ele, ele falou, para mim, parece uma criança recebendo um brinquedo. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Como eu já presenciei com esses olhos e ouvidos aqui, pastor, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, igrejas grandes, eu ia lá e tal, eles me conheciam, me convidavam. Igrejas que me convidavam para pregar para tudo quanto era lá desse país aqui, aquele negócio todo. Agora tem vergonha de mim. E eu via desses pastores falar para os obreiros, tire aqueles mendigos da escadaria, aquele envergonha a igreja. Mas não davam um pacote de bolacha que fosse. Não davam um sanduíche que fosse. E uma igreja rica. E a palavra de Deus diz, não seja dado ao dinheiro. E hoje, onde eles mais pegam? Nas suas necessidades carnais.
mas usam o nome de Jesus. Já percebeu como vem casando aquilo que o Senhor mesmo fala? Falarão de mim, eis-me aqui, eis eu estou ali, acolá, não sei o quê. Lembra? Não vão, não sou eu. É uma fantasia. Eles não realizam as minhas obras. Eles falam de mim com a boca, mas o coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa. Pouco tempo atrás, um dos grandes de hoje aí, que eu conheço muito bem a história, ele mesmo se gabava de dizer que ele e a esposa oravam em cima de um vaso sanitário. Fazia orações ao Senhor lá no banheiro, em cima de um vaso sanitário. Hoje o vaso sanitário dele é de bronze, de mármore. Para você ter uma ideia. E sinceramente, eu não encontro paz nele. O Senhor mesmo fala, vinde a mim os pequenininhos. Aquele que rejeitar os pequenos, eu também rejeitarei. Por isso que nós não fazemos questão de fazer propaganda, não, vem, isso aqui, para quê? Se essa palavra de Deus não toca a sua vida, para você estar presente aqui, ouvindo a verdade, fundamento de como um cristão deve viver, você está seguindo, cego, sendo guiado por cego, porque você ainda está cego. Você ainda não teve um encontro com Ele. Não teve encontro com Ele. Mas você está abusando. Não. Olha lá, Marcos. Olha lá, Marcos. Já no final diz lá o seguinte: vem o jovem rico. Todo mundo já conhece essa história. Como eu faço para entrar no reino de Deus? Você conhece? Conheço, os mandamentos eu conheço. Olha que lindo. Conhece a palavra. Quantos hoje a gente conhece a palavra? Quantos hoje leem essa palavra? Eu estou estudando a palavra. Eu estou lendo a palavra. Voltei a ler a palavra. Eu vou fazer propósito com a palavra. Tá bom. Mas, você está pronto para despir da tua credulidade para viver um novo com Deus e nascer de novo? Esse é o convite do jovem rico. O que ele fez? Não posso me desfazer das minhas coisas desse mundo. Não posso. Por quê? Gerando guerra. Quando deveria haver paz. O Senhor produz paz. O Espírito Santo produz paz. Não guerra. Não guerra. Afinal de contas, nós aprendemos a chamar o Senhor Jesus, Yeshua, de príncipe da paz. Então, por que estamos em guerra? Com os conceitos sendo quebrados, os paradigmas sendo quebrados, para que você alcance a plenitude da fé. O verdadeiro nascer de novo. Você já nasceu de novo? Ou também ainda está como Nicodemos, que fala que é impossível? Para Deus alguma coisa é impossível? É que nem, por exemplo, se eu fosse líder de um país, todo mundo está sabendo que está havendo, desde o dia 7 de outubro, lá na faixa de Gaza.
mundo, já comentei até aqui, não vou levantar mais esse pano não. Todo mundo já sabe no que eu creio e ponto final. Mas, se eu fosse líder de um país, eu jamais tocaria ou suporia o Holocausto. Muito pelo contrário. Eu pegaria o avião presidencial, me apresentaria no primeiro-ministro de Israel. Ô, Nadia, vamos tomar uma cervejinha? Eu conheço o pessoal do lado de lá. Vamos parar com essa guerra? Vamos fazer um acordo de paz? E não querer botar fogo no parquinho, né? Se realmente é um líder, se realmente quer se tornar realmente um líder de referência, algo que realmente provoque admiração, onde eu devia dizer lá pela guerra, e sim pela paz. Afinal de contas, é um presidente sem povo. São esses caminhos que nós estamos tomando nesse parlamento tupiniquim que nós temos aqui. É dessa forma. Toma lá, dá cá. E assim estamos aceitando. Da mesma forma que estão aceitando a palavra de Cristo, da mesma forma. Olha, você vem aqui, que Deus vai te abençoar e você vai ser muito rico. Sabe essas dívidas, sabe isso, sabe tudo aquilo? Pessoal, eu já tive tudo isso aí. Já participei de tudo isso daí. Sendo bem sincero com vocês. Já fiz parte da turma do gargarejo, já. Pessoal, já vivi a vida normal com vocês. Você acha que eu já nasci apóstolo? Posso até ter nascido chamado no apóstolo lá em cima. Mas demorou bastante tempo para ele chegar lá e falar, agora você vai ser apóstolo. E ainda por cima rejeitei muito. Falei, não, imagina, eu ser apóstolo? Imagina. Mas nesse caminho, antes de me tornar, eu pisava lá as pedras da igreja. Normal. Como todo mundo que vai começando pela primeira vez. Eu já não entrei apóstolo, eu entrei comum. Cheio de erros, cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de pecados, uma série de outra coisa a mais. E fui conhecendo Cristo. Não pela denominação, mas porque Deus soube separar homens de Deus que viviam essa mesma graça do Evangelho. Essa é a graça. Viver na pobreza. É a graça. Não estou falando de viver na miséria, não, viver na pobreza. Ou seja, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho me basta. Eu não tenho mais, eu tenho até mais, mas não tenho demais. Eu tenho menos, mas não tenho de menos. Com Deus, é o necessário. E é isso que hoje em dia, os pseudo-homens de Deus, como nós já lemos aqui, 2 Timóteo, capítulo 6, não podem ser dados a dinheiro, porque se falarem em riquezas, prosperidades, não são homens de Deus. Não podem ser chamados de homem de Deus, porque isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Agora, mediante a todo esse conhecimento, toda essa análise que você está chegando hoje, abraçando essas ideias, essas pequenas pinceladas, pelo pequeno espaço de tempo que nos é permitido entrar na sua vida, por isso que a gente gostaria muito que vocês estivessem aqui compartilhando de um tempo, não de filmagem, mas esse tempo extra que nós passamos aqui, se bobear, a gente passa até a madrugada inteira, que assunto de Deus nós temos para falar disso, essa simplicidade, esse amor de Deus pelo ser humano, esse amor que nós precisamos dar ao nosso semelhante. Hoje,
Até o semelhante que se diz pobre está arrogante. Mas porque você me deu 10 reais, mas pô, só 10. Ainda está se tornando arrogante. A gente leva uma cesta básica, ei, mas que cestinha. Só que a cestinha dura um mês inteiro, não falta nada. Quando dá o testemunho para a gente dá risada, fala, era só aquela cesta. Mas parece que não acaba aquela cesta. Fala com Deus, não fala comigo. Que você disse que aquela cesta era pequena. Então a gente não para. Esse é o trabalho de Deus. Ah, mas e a sua obra secular? Todo mundo sabe. Seu marido de aluguel. Vou lá consertar a torneira, vou lá consertar a parte elétrica, vou lá consertar máquina de lavar, vou me virar nos 30. Vou construir, vou assentar tijolo, vou pintar, vou fazer qualquer treco. Ainda hoje mesmo eu falo, olha, tem que trocar o batente lá na minha casa. Sim, senhora, segunda-feira eu estarei logo de manhã cedo lá para a gente já fazer o orçamento e já começar a obra. E para onde vai esse dinheiro? Para a igreja. Com quanto você fica? Nada. Porque é assim que a palavra de Deus diz. É assim que eu tenho que viver. Daquilo que Ele me dá. Isso é ser sacerdote em Cristo. Você quer realmente seguir alguém? Olha as palavras de Deus. Procure um sacerdote que venha a me afrontar naquilo que está escrito. Vem. Não me importa a sua fé, não me importa a sua denominação, não me importa se você é homem, mulher, LGBT, bom, toda aquela sopinha de letra, não me importa. Não me importa se você é de esquerda, de direita, não me importa. O que é importante é a sua vida para Deus. De você se der a oportunidade de conhecê-lo de verdade. De permitir que ele te toque. E te mostre o caminho. Ainda há pouco tempo ainda me perguntaram sobre esse pessoal da sopinha de letra, né, o LGBT. Me perdoem, não sei todas as letras. Tá? Me perdoem, não sei todas as letras, me perdoem. Tá? Mas no tempo de Cristo e tal, como é que Cristo agia? Ele não dava nem bola. Era tão comum. Era tão comum. Imagina, exército romano. A gente já sabe as histórias. Gladiadores e tudo mais. Pô, é convívio com o homem, aquele negócio todo. Ô, pessoal, vamos parar de ser inocente, vai. Vamos para as coisas da carne. Havia lá. Mas só que ele dá alguma relevância para isso no novo evangelho? Não. Não. Pelo contrário. Ele os amava do mesmo jeito. E hoje tem gente aí que se diz religioso da fé de Cristo, aquele negócio todo, e recrimina. Está abominado, está na palavra, que não sei o quê. Ô cidadão, primeiro vai estudar a palavra de Deus. A tradução porca do grego está lá efeminado, mas você sabe o que significa? Covarde. Porque isso vem daquele princípio lá no Antigo Testamento, lá, que o pessoal que era covarde não ia para a guerra. É isso daí. Então lá a tradução lá no grego está porca, na nossa literatura daqui hoje. Está porca e pobre. Tem pastores aí, ministros, que se baseiam tudo na cultura do grego. E fazem entendimento que eles querem. Por isso que eu não abro mão do hebraico. Embora não domine ele, como eu gostaria, mas é lá que eu pego as vírgulas, né? Como está escrito na palavra, não deixará de passar um J nem um tio. E as palavras do Senhor se realizarão. Está escrito. Então, para você que está aí, de repente, sentado hoje num banquinho como eu, diante de um irmão seu,
quiser, vem sentar no banquinho aqui, a gente troca ideia. Ele vai falar de Cristo, desse amor dele, dessa expansividade dele, para todos os lugares, em todos os lugares que ele passou. E você observar mais ainda, me diga um lugar que ele não tenha feito milagre. Agora faço outra pergunta para ti. É exclusividade da igreja Cristo fazer milagre ou ele fazia muito mais lá fora? Porque dentro da igreja, falar em milagres dentro da igreja, está que nem aquele da mão atrofiada, onde ele pergunta se dentro daquela igreja lá pode ter milagre no sábado. E ninguém responde nada. Mas hoje se fala de milagre dentro da igreja, a troco de quê? Daquilo que mais a palavra de Deus, como nós mostramos aqui. Tanto em Lucas como 1 Timóteo, 2 Timóteo, está tudo aqui montado. Está dizendo, eu vim para os pobres. Então por que você está perdendo tempo correndo atrás da riqueza do mundo, se na vida eterna está a tua maior riqueza, que é a tua salvação? Amém, pessoal? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer Ele, a luz da face dele sobre a tua vida. Que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele coloque em ti a paz. Que Ele derrame de abundância, Senhor, da prosperidade sobre a tua vida. Mas não uma prosperidade material, mas uma prosperidade de sabedoria. Uma prosperidade de fé. Em que todos que olharem na tua face enxerguem a Ele. E que todas aquelas pessoas que dependam de um milagre, através dessa palavra de hoje, encontrem e alcancem a verdadeira fé no Senhor. Porque a única coisa que Ele está te pedindo de permissão, me deixa te amar. Só isso. O Senhor foi ontem, é hoje e sempre será assim. Ele só está te pedindo uma permissão. Deixa eu te amar. Então, abra teu coração para Ele, nesse exato momento. Ore, mas ore com toda a tua alma, com toda a tua intensidade, assim como diz a palavra. Não se dê pela metade, se entregue por inteiro. Seja você uma oferta perfeita. Nesse exato momento que você está me ouvindo aí. Seja você essa oferta perfeita. Pronta para o sacrifício, onde vai suportar todas as tribulações, todas as chicotadas, e olhar e falar, ei, não nego o meu Senhor, porque Ele me ama. Sim, Ele me ama. E por esse amor, Ele suportou todas aquelas pancadas, todas aquelas cusparadas, e abriu a porta para a minha felicidade e salvação. Aí muitos vão perguntar para você, mas e o banquete na sua casa? Não estou preocupado. Não estou preocupado. Porque a palavra dele diz, eis que bato a porta. Se você abrir, você vai sentar à mesa comigo e se banquetear, e eu vou te servir. Então eu não tenho que estar preocupado se eu vou ter o que comer na minha casa, porque o banquete será servido por Ele mesmo. Mas basta o teu sim, a tua concordância no dia de hoje. Tirar essa crosta que está te cegando e enxergar Cristo da forma como Ele é, como o Rei, como o nosso Salvador, como o nosso Messias,
simplesmente porque Ele te ama. Amém? Que o Senhor te dê uma semana próspera e fecunda. Que realmente você germine desta palavra na vida de muitos. Se você tiver dúvidas, está aí nosso telefone de contato, é o mesmo do Pix. Se você puder colaborar com esta obra para a gente poder encerrar aqui essas atividades, como eu já prometi várias vezes, e é a direção de Deus, quando nós concluímos isso daqui, esse número Pix acaba. Só fica o telefone de contato, para vocês contatarem com a gente, mandarem os WhatsApps aí, quiserem se encontrar com a gente, conversar com a gente, sentar, como agora. Frente a frente, semelhante com semelhante. Nada de apóstolo, nada disso. Como está aqui escrito na palavra. Aquele que é líder deve ser o servidor. Aquele que quiser ser o maior, primeiro tem que aprender a servir. Eu estou aqui para te servir. Em nome de Jesus.